Sociedades secretas, os senhores do mundo, possíveis influenciadores da história, Caveira e Ossos. Saudação carpaniana, meu irmão e minha irmã. Com muita alegria e grande satisfação, quem vos fala mais uma vez é o seu irmão André Carpano, aquele que diz o que poucos dizem, pois o seu conhecimento é o medo deles. Meu irmão e minha irmã, vocês já ouviram falar sobre Caveira e Ossos? No ano de 1832, no século XIX, criada na Universidade de Yale, uma sociedade ocultista criada por um grupo de pessoas denominada Iluminados, que especulam-se que eles são os donos do mundo, os senhores desse planeta, que decidem tanto sobre a história do planeta como economia num todo. Com o objetivo de formar uma economia mundial. Também conhecida como a Irmandade da Morte. Era também o primeiro braço da Thule, a confraria ocultista alemã. E há quem diga que ela foi fundada por Adolf Hitler no Ministério do Satanismo. Seu símbolo. Com o símbolo de uma caveira sobre ossos cruzados, que era antigamente usado pelos piratas e depois usado em frascos de veneno, identificando assim o seu propósito do que eles eram. Com o número 322, que também é uma referência a Gênesis 3:22, que fala sobre o homem ser semelhante a Deus, eles querem elevar o homem a um status de Deus. Ou seja, ser uma divindade. E tem os membros que são mais ilustres entre eles, que seriam quem? George Bush pai, George Bush filho, família Rockefeller e Morgan, e também tantos outros que sejam de grandes famílias. E lógico, uma das suas maiores autoridades, Anthony Sutton, que foi nada mais nada menos do que o escritor do estabelecimento secreto da América. Com o propósito que dentro dessa cúpula deles participam somente homens e não permitem a presença de nenhuma mulher lá dentro. E para que uma pessoa possa entrar nessa comunidade, nessa sociedade, é somente por convite indicado de alguém de lá. E lógico que para se entrar lá, costumeiramente eles usam o seu ritual de iniciação no mês de abril, que é dito como o ritual do iniciado, onde tem uma certa algazarra sexual, que são algumas coisas medonhas que eles fazem lá dentro. E detalhe, é dentro de um porão de uma tumba, e você não pode dizer absolutamente nada do que acontece lá dentro. Baseado nisso, George W. Bush foi iniciado no ano de 1968, mas em 1999 ele fez uma biografia que dizia o quê? Quando eu era informando, eu me filiei a Caveira e Ossos. Que é uma sociedade tão secreta, mas tão secreta, que eu não posso falar o que tem lá. E também o ex-presidente George Bush é o caveira mais conhecido de todos. Mas o que alegam sobre esta sociedade? Aqueles que entram dizem que é conhecida como a Ordem Secreta, que por mais de 150 anos é o capítulo 322 da Ordem Secreta Alemã, que também é conhecido como Cartel Russell ou Irmandade da Morte. E alegam que essa filial americana, que foi fundada em 1833 na cidade de Yale, é apenas como se fosse uma subsede deles, lá da Alemanha, que foi fundada pelo general William Hampton Russell, que foi o único homem que conseguiu ser presidente e ministro da Justiça nos Estados Unidos. Ele teve 2 cargos. Dizem então que os Illuminati tiveram o início em uma universidade em Ingolstadt e que apenas seria uma filial que estaria nos Estados Unidos. Dizem então que os Illuminati tiveram o início em uma universidade em Ingolstadt com o intuito de recrutar alunos. E que seria então a Caveira e Ossos apenas uma filial que estaria distante em outro local. E que também que todo aquele que fosse associado teria um casamento somente entre eles e com quem eles escolhessem, e que fossem somente as famílias ricas que dominassem o mundo, ou então as famílias de importância americana.
E dizem então que todo iniciado morreu para o mundo e que receberão então um novo nome e que a ordem é o mundo e que em si mesmo nasceu para ter uma irmandade com 14 famílias. E também existe uma filial americana com que todas as famílias podem se comunicar, que essa filial seria a judaica, que é o círculo interior, que são a família Rothschild. E assim são os governantes que estão no poder e que controlam tudo. E também, infelizmente, tem a Unesco, que com esse poder deles, eles têm um controle teológico, me digo evangélico, sobre toda a doutrina de todo o andamento e o domínio do que deve ser ensinado a todos os líderes. E para quem não sabe, o George W. Bush, ele é metodista, não que o metodismo tenha iniciado filiado à maçonaria ou algo do tipo, ou nenhuma sociedade secreta. Mas passando o tempo, com a entrada de George W. Bush, então entrou-se o metodismo no meio disso. Entendam bem, Caveira e Ossos é conhecido como a Irmandade da Morte, que tem em si o intuito de destruir toda a raça humana através de pestes e também com o controle da economia mundial, criando assim a nova ordem. Todo cristão deve ser contra esse tipo de coisa e jamais aceitar nenhum tipo de ritual. Se você que está me ouvindo faz parte de alguma coisa conhecendo a verdade, é melhor você abandonar esse caminho e seguir sempre a verdade. Nenhuma sociedade pode te levar para o céu, nenhuma sociedade pode te salvar da ira vindoura. Somente Jesus Cristo, que é o único e suficiente Salvador. Bom, é isso, meu irmão e minha irmã. Se vocês gostaram desse pequeno e humilde vídeo, não deixe de dar aquela curtida, se inscrever no canal e compartilhar, porque assim você estará me incentivando a fazer mais vídeos. E que Deus abençoe a todos.